Os quadros, eles são o toque final que a gente coloca na nossa casa. Eles são, sabe aquela roupa bonita? Eles são o ponto que vai trazer a personalidade para nossa casa, para o nosso ambiente. Só que ao mesmo tempo que eles são esse ponto, a cereja do bolo da nossa casa, eles também são difíceis de encontrar, porque tem muitas opções na internet, nas lojas, modelos diferentes, tamanhos diferentes, e muitas vezes a gente não sabe nem por onde começar. A gente só sabe que é legal ter uma casa com quadros, mas não sabe muito bem como fazer uma composição, ou que tipo de moldura escolher, que altura colocar. É por isso que no vídeo de hoje eu estou fazendo algo bem diferente. Eu vou te mostrar a minha casa, os quadros que eu escolhi, todos os quadros que eu tenho aqui em casa, e vou te mostrar na prática que altura que eles estão, qual é o tipo de acabamento que eu escolhi para as molduras, o porquê eu escolhi cada peça. Então é um vídeo que vai ser prático para que tu consiga entender a lógica por trás de uma arquiteta que pensou isso para sua casa e também para te inspirar, para que essas ideias, o que eu coloquei aqui na minha casa, possam servir de inspiração aí para ti também. Se tu não me conhece ainda, eu me chamo Gabriela, eu sou arquiteta, e aqui nesse canal a gente fala justamente sobre isso, sobre como criar ambientes que vão contar a nossa história. Não colocar um quadro genérico, sem personalidade, só por colocar. Eu sou contra essa ideia de ter que encher uma parede por encher uma parede. Eu acho que a gente tem que colocar coisas na nossa casa que façam sentido pra gente. E é justamente por isso que eu já vou falar uma coisa. Pode ser que tenham telas, tenham alguns itens de decoração que tu não concorde comigo. E tá tudo bem. Eu não tô aqui para querer te agradar, e eu também não quero que tu faça uma casa querendo me agradar. Não tem certo e não tem errado. Tem aquilo que faz sentido para ti e aquilo que te representa. Então, todas as escolhas que eu tenho aqui na minha casa, eu tô feliz com elas, elas me representam. Então eu vou começar com essa tela que tá aqui atrás. Essa tela ela é muito especial para mim, porque todas as telas que eu vou mostrar para vocês, eu escolhi a dedo na internet. Então, as telas são do site da Santa Tela e as molduras eu que escolhi num local aqui próximo de casa, onde eu escolhi então as molduras, os acabamentos, tudo certinho de acordo com o que eu precisava, tá? Essa tela em específico, ela tá aqui por dois motivos, tá? O primeiro é que ela lembra essa questão para mim do trabalho, do acordar, do despertar. Então, ela tá aqui justamente por isso. Então, eu particularmente gosto de ir na sala, né, o ambiente social, ter coisas que remetam à natureza, ao trabalho, a metas, coisas que façam sentido para ti. E eu sei que uma das principais dúvidas na hora de colocar um quadro em casa é: Gabi, qual altura eu tenho que colocar o meu quadro? E assim, não tem uma regra específica de tipo, tu tem que colocar o quadro exatamente naquela altura. Porque isso varia de cada caso, é um caso diferente. Cada quadro é um quadro, cada ambiente é um ambiente. Mas é de bom tom que ele fique na altura no teu campo visual. Ou seja, tá vendo aqui, ó? Esse quadro ele tá exatamente no meu campo visual. Então, quando eu tô caminhando para ir para lá, eu consigo olhar para ele. Da mesma forma, quando eu tô vindo do outro lado também, né? Então, o ideal é que ele esteja no teu campo de visão. E para isso, a média de medida que se usa é 1,50 a 1,60 do eixo, da metade do quadro até o chão. Esse quadro em específico, ele tá a 1,60 m, o eixo dele até o chão. Então, pra gente aqui, pra essa situação, ele funcionou super bem. Então, já fica com essa dica. Toda vez que tu for instalar um quadro na tua casa, em qualquer ambiente, presta atenção no campo visual. Cuidado para tu não instalar o quadro alto demais, que tu vai ter que ficar assim para ficar olhando o quadro. E também, o contrário também vale. Nem muito baixo, porque senão tu vai estar olhando ele só de vez em quando. Se não for a intenção, tá? Então essa é uma dica super simples que eu tenho certeza que tu não vai mais errar a altura do teu quadro na tua casa. Agora aqui eu tenho dois quadros que estão no meu hall de entrada. Esses dois quadros, eles estão numa altura diferente daquele outro quadro que eu mostrei pra vocês, porque eles são uma composição. Então, como eles são quadros menores e eu queria trazer um pouco mais de verticalidade para esse espaço, esse quadro aqui, ele tá a 1,35 do chão. Já esse aqui, ele tá a 1,70 do chão. Eu tô falando dos eixos, tá? E outro ponto que é super legal de falar aqui é que eles têm, tá vendo aquela bordinha branca em volta deles? Aquilo se chama passepartout. Para que serve o passepartout? Além de deixar o quadro mais bonito, mais elegante, ele também te ajuda? Eu vou até tirar aqui para te mostrar, olha só.
é essa parte branca aqui, ó. Isso aqui ajuda a ampliar a percepção do quadro. Então, assim, a gente consegue ter uma leitura melhor sobre o que está na tela, né? Então, mesmo sendo uma tela pequena, a gente consegue ter, então, uma visão maior sobre ele no espaço. Porque imagina se eu tivesse colocado ele direto aqui na moldura e a gente ia perder esse branco que traz essa continuidade, essa amplitude do espaço. Então, é para isso que ele serve, tá? Ela valoriza o quadro. E também valoriza o ambiente, né? Ela traz os pontos brancos também que eu já tinha na minha parede, como eu tenho aquelas tomadas de espera, eu tenho aqui o interfone, então, como eu já tinha esse branco, eu escolhi assumir ele no meu ambiente. E assim, eu sou apaixonada nesse quadro e naquele ali, porque eles trazem coisas para mim, eles trazem lembranças. Esse aqui me lembra muito casa de vó, aquele ali me lembra também, vou até pegar ele também. Ó, ele lembra coisas de colheita, né? De tu produzir, de tu ir atrás das coisas. Então, são quadros que são super importantes para mim e eles estão aqui num lugar que eu consiga ver, né? Toda vez quando eu chego ou quando eu saio de casa também. Então, é isso que eu quero dizer quando a gente tem que escolher quadros que façam sentido pra gente. Agora eu vou colocar ele de volta. Socorro, Deus! Socorro, Deus! E olha só como que fica essa parede sem ele. Que coisa horrível. Eu já acostumei com eles e agora ela tá tão vazia. Parece que tá tão errado. E tá, é por isso que eu digo que o quadro, ele é a cereja do bolo. Viu? Tá aqui na prática. Isso é difícil. Olha, tem que valorizar o conteúdo, hein? Tô bagunçando toda a casa aqui. Foi. Olha a diferença. Olha como esse aqui ficaria muito baixo se eu tivesse colocado só ele. A parede ia ficar muito vazia. Aqui eu queria trazer justamente uma dica que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, que é da verticalidade, que é da gente pegar e colocar elementos que vão elevar o nosso olhar para cima, para ampliar o espaço. E é justamente por isso que essa composição assim na vertical ajuda bastante quem quer ampliar o espaço, quem quer deixar um apartamento, uma casa pequena, mas com uma sensação de parecer maior, sabe? Isso funciona super bem. Eu tive que tirar a tela daqui porque não tinha como mostrar pra vocês sem ser assim, mas assim fica melhor ainda, né? Olha só, nessa opção a gente não tem então passepatura, a gente não tem aquela borda branca que fica entre a tela e a moldura. Uma dica super legal é tu pegar e escolher uma moldura na cor, com alguma cor que já tenha na tela. Então eu escolhi uma moldura em madeira, que ela já traz, né, um pouco dos tons do que a gente já tem nesse quadro. Aí essa tela aqui, na vertical, ela tá, o eixo dela até o chão, ela tá 1,60, mas percebe que ela nem cabe aqui direito, mas é por causa do espaço. Espera que eu vou pegar a câmera aqui. Tá, esse é o único ângulo que eu achei, foi péssimo para poder mostrar essa tela para vocês, mas assim, é o que temos. Ali então tá a tela, tá 1,60 do eixo dela até o chão, e ela tá ali no meu cantinho do café. Aqui a gente consegue ver ela melhor. E aqui nesse cantinho tem duas dicas que são super legais também. A gente tem dois quadros. Esse quadro aqui, ele é o mapa mundi, tá? E ele tá escondendo a nossa churrasqueira. Sim, a churrasqueira tá aqui atrás. Então a gente pegou ele e colocou só um negocinho aqui para prender ele, um ganchinho, e um parafuso lá. Então quando a gente quer usar a churrasqueira, é só tirar ele, deixar de ladinho, usa a churrasqueira. Ah, mas não tem problema pegar e botar o quadro depois da churrasqueira quente? Claro que tem, é por isso que a gente espera esfriar. Depois que esfriou, a gente só pega o quadro, ele é bem pesado, tá? Ele é de vidro, e coloca de novo no lugar. Peguei errado, peraí. Aqui, ó. Deu! Resolvido. Então, quando a gente não tá usando a churrasqueira, a gente não precisa ficar vendo ela. E é uma forma de pegar e compor também esse nosso espaço, que é a nossa mesa. Essa mesa, a gente usa ela de uma forma bem versátil. A gente gosta de deixar ela aqui, mas quando a gente vai usar a churrasqueira, a gente vira ela e deixa ela como se fosse uma bancada de apoio para a churrasqueira. A gente também gosta de usar ela na frente da televisão. Então, como a gente gosta de mexer a mesa, trocar ela de lugar, a gente deixa esse quadro aqui, só que ele não está fixo na parede. Ele é um quadro de uma obra de um arquiteto que eu gosto muito, que é o Gaudí. A gente só emoldurou ele, botou um vidro e colocou aqui em cima da mesa. Então é uma forma de tu trazer uma obra de arte, trazer um ponto de cor, de personalidade para o teu espaço, mas é uma forma que tu pode tirar ele e usar do jeito que tu bem entender. Ah, e se tu enjoar também, tu pode tirar e colocar em outro ponto, não tem problema. Eu particularmente amo isso, eu amo
ter pequenos detalhes de decoração que são versáteis. Uma hora pode estar aqui e outra hora pode estar em outro lugar. Agora, essa tela aqui, ela também tá 1,60 do chão, então ela ainda tá no meu campo de visão, só que ela parece até estar um pouquinho mais alta do que as outras, por causa do espaço e por causa da configuração dela. Então, como ela é numa vertical, ela dá essa sensação de ser maior do que um quadro que tá na horizontal. Então, é um quadro, é uma tela, né, que ela tem temas da Veneza, algo assim mais arquitetônico, e é por isso também que eu trouxe então uma moldura um pouquinho mais clássica para esse espaço que é o nosso corredor. Agora eu tô num cenário que muita gente já conhece por aqui. Esse aqui é o meu escritório e aqui na minha frente fica a bancada de trabalho, então essa aqui é a parte que fica atrás de mim. E assim, para fazer uma composição de quadros na parede, tem uma dica que funciona super bem. Pega uma cartolina e marca ali as dimensões do quadro no tamanho real. Daí tu vai pegar e cortar essa cartolina, vai colar ela na parede e vai ficar fazendo essas composições antes de furar a parede. Esse é um jeito mais fácil e mais seguro de tu fazer esse teste de composição para ver se fica legal no ambiente antes de furar e se arrepender depois, porque senão é muito mais trabalhoso de mudar, pintar uma parede, enfim. Essa é uma dica que funciona super bem e eu super recomendo. E aqui no nosso caso, a gente começou então por essa tela. A gente posicionou ela a 1,60 do chão, o eixo dela, e depois a gente alinhou aquela outra tela lá na mesma altura da tela do Napoleão. E essa aqui, então, ela veio para fazer o resto da composição. A gente deixou, então, aqui uns 4 centímetros de diferença entre uma e outra, e aqui ela sobressai um pouquinho em relação à do Napoleão, mas a gente não se importa. E assim, eu particularmente, eu sou apaixonada por uma parede que tenha composição. E é por isso que se tu quiser fazer isso na tua casa, aplica essa dica e depois me conta nos comentários se isso fez sentido ou se te ajudou também aí na tua casa. Ah, e se tu aplicar essa técnica, depois me marca lá no Instagram que eu quero ver a tua composição na tua casa também, tá? E falando em composição, eu vou te mostrar agora a outra parede aqui do meu escritório. Olha só. Lembra que eu disse que não tem uma regra, que não tem certo e não tem errado? Aqui é um exemplo. Tá vendo esses quadros aqui? Eles ficam na minha área de trabalho. Ou seja, eu tô trabalhando, eles estão na minha frente. São quadros que eles me remetem a viagens, né? Porque são duas obras de arquitetos que eu gosto, particularmente gosto muito. Uma do Gaudí e a outra é a igreja lá de Londres, tá? E assim, elas são lindas, maravilhosas, cheias de detalhe. Só que, pra mim, pro dia a dia, pra eu ficar ali gravando conteúdo, pensando, produzindo, né? O meu trabalho, ele exige, né, essa questão da criatividade, do foco. Eu preferi deixar eles mais acima. Então, eu vou até sentar para mostrar para vocês. Ó, eu tô sentada, eu tô trabalhando, eu tenho contato com o verde da minha parede, que o verde por si só estimula a criatividade, né? Ele traz esse lado de criatividade, de tu buscar coisas novas, de produzir. Então, é uma cor que te ajuda nisso. Então, já fica a dica, se tu quer mais produtividade no teu escritório, pinta ele de verde. E eu deixei eles para cima, então, para eu poder ver eles quando eu tô assim, sentada, pensando no projeto, pensando no conteúdo. Então, para mim, ele funciona super bem, essa composição mais alta a 1,80 do chão. Então é por isso que eu digo que não tem certo, não tem errado, tem aquilo que faz sentido para ti e aquilo que não faz sentido para ti. Ah, e tem outra coisa que eu também adoro, é botar quadrinhos pendurados pela casa. Lembra que eu te mostrei aquele outro quadro? Então, eu também tenho uma telinha muito especial que eu ganhei de uma seguidora aqui do canal, até inclusive. Beijo, Amanda! Ó, é uma tela muito especial que ela garimpou pra mim e me mandou lá de São Paulo. E eu deixo ela aqui na minha bancada de trabalho porque eu tô sempre olhando pra essa tela quando eu tô olhando pro meu computador. E é uma forma de eu lembrar, então, né, o que o YouTube, o que criar conteúdo pode nos proporcionar. Amizades ao redor de todo o Brasil e do mundo. Então, eu recomendo muito que tu faça isso, que tu tenha alguns pontinhos, né, de lembranças de objetivo, de metas, de carinho, pontos de lembrança que tu possa ficar olhando enquanto tu trabalha, enquanto tu acorda. Ah, e como a gente sempre fala por aqui sobre arquitetura acolhedora, é isso que deixa o ambiente acolhedor, tá? É quando a gente coloca coisas que fazem sentido para nós no nosso espaço. Isso que vai trazer esse sentimento de acolhimento. Não é necessariamente pintar num tom bege. Não é isso que vai fazer com que a tua casa seja mais acolhedora. Mas é tu ter pontos de lembrança, de abraço, coisas que vão te remeter a uma viagem, a um livro, como eu tenho aqui na frente,
ou a uma lembrança, como eu mostrei para vocês. Então, isso é a chave. Esse é o segredo para uma casa acolhedora de verdade. E agora, outro ponto que muita gente também já conhece é o meu quarto. Aqui é onde eu faço no Instagram meus looks do dia. Então aqui eu tenho um quadro que ele é um pouco mais clássico, só que ele não é uma tela, tá? Ele é um quadro. Pode ver que ele tá com vidro. Telas não se coloca vidro, tá? Quando a tela ela é com aquele tecido, ela é uma tela de verdade, não precisa colocar vidro, porque na verdade isso até prejudica a tua leitura da tela. Não coloca vidro em tela, combinado? Agora, como essa aqui é uma impressão, ela não é uma tela, precisa ter o vidro. E essa lógica de colocar vidro também vale para porta-retrato, para fotografia, porque isso vai ajudar a preservar, a durar mais aquela imagem, né? A qualidade daquela imagem no espaço. Agora, tela não coloca vidro nunca, tá? E ela tem uma estética mais clássica, com uma moldura clássica e com esse passepartout, então, que ajuda a aumentar essa percepção da tela, né, do quadro, e também ampliar esse quadro no ambiente, e funciona super bem. Agora eu vou te mostrar as outras duas telas que para mim são as minhas preferidas, tá? E não é à toa que elas estão em cima da cama justamente por isso. Assim, eu defendo que a nossa casa tem que ter as nossas coisas que fazem sentido pra gente. Isso todo mundo já entendeu e eu acho que se tu tá aqui no canal é que tu também concorda comigo. Tu também acha que a nossa casa ela tem que refletir os nossos gostos, nossos valores e as nossas metas, né? Então eu acho que a gente já tá bem alinhado nisso. Agora, tem um outro ponto que eu defendo que é o quarto do casal. O quarto do casal ele tem que fazer sentido pro casal. Não adianta eu pegar e colocar e pintar a minha parede numa cor que só eu gosto. Ou botar um quadro, né, que é o tema do vídeo, colocar um quadro que só eu gosto. Aqui nós escolhemos juntos as telas que estão aqui atrás porque elas nos remetem coisas que fazem sentido pra gente. Então assim, pode ser uma viagem, pode ser metas, pode ser valores. Pra gente, no nosso caso, são 2 sonhos, tá? São 2 metas pessoais que a gente tem e essas telas nos lembram disso todos os dias, quando a gente vai dormir e quando a gente acorda. Então, é por isso que eu digo que a própria decoração, ela nos auxilia, né? A arquitetura nos ajuda a atingir os nossos objetivos. Eu até vou deixar aqui para vocês o card de um vídeo que eu gravei que eu falo justamente sobre isso, sobre se a casa está nos puxando para uma versão antiga nossa ou se ela está nos levando para onde a gente quer chegar. Não só escolher por ser bonito. Óbvio, são telas que são muito bonitas, mas elas são mais do que bonitas. Elas têm conteúdo, elas têm função. E é isso que vai fazer total diferença na tua escolha, nos teus quadros e na tua casa. Então esse vídeo foi um pouco diferente, mas antes de terminar ele, eu tenho 2 recados para te dar, tá? O primeiro deles é que eu faço consultoria online para todo o Brasil. Então, se tu precisa da minha ajuda para decorar o teu quarto, a tua sala, fazer composições de quadros, eu faço esse tipo de serviço. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, tu vai preencher o formulário, eu vou entrar em contato contigo e eu vou te ajudar a transformar o teu ambiente de uma forma mais assertiva e que vai te ajudar a transformar a tua casa num meio para atingir os teus objetivos. Agora, o outro recado é que eu também tenho um grupo no WhatsApp. Como eu faço muita consultoria para todo o Brasil, eu vejo muitos links legais, eu vejo muitos produtos legais na internet e esse grupo é um jeito que eu encontrei de poder divulgar esses produtos que eu encontro, que eu coloco nas consultorias para vocês. Então eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo. O nome do grupo é Achados da Gabi. Então tudo que eu encontro por aí, essa curadoria que eu faço sobre as coisas que eu encontro nas minhas consultorias, vão estar presentes nesse grupo. Eu tenho certeza que tu vai encontrar coisas que vão te ajudar na tua casa também. Aí me conta nos comentários o que tu achou desse formato de vídeo por aqui, porque eu nunca fiz nenhum vídeo assim e eu quero saber se tu gostou disso para eu continuar com esse formato ou não. Aí se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, porque isso me ajuda a alcançar mais pessoas para poder transformar mais lares por aí. Muito obrigada por assistir e te vejo no próximo vídeo. Até lá!